Gente, hoje eu vou fazer um resumo da primeira unidade da disciplina Supervisão de Formação Profissional e começa falando sobre ética. Bom, o que é ética? Ética é respeito, ética é você ter valores, tudo aquilo que a gente aprendido no decorrer das nossas vidas. Então, para a gente ter ética, a gente precisa ter valores, né? E esse cuidado a gente precisa fomentar e ter ao longo das nossas vidas, né? E a Carta Terra, que é um documento importantíssimo da Organização das Nações Unidas, UNESCO, ele fala do respeito, do cuidado de viver em comunidade, da integridade, da justiça social. Então vem tudo de valores, vem de respeito. Nós precisamos ter ética na nossa profissão. E falando de ética na profissão, toda aquela postura em que nós devemos ter como profissional, como ser humano, a gente vai adquirindo ao longo das nossas vidas, né? Que nós possamos ser orientada através da teoria, da prática, mas ter uma profissão, um posicionamento. E quem vai nos regulamentar é a Lei 8.662 de 93, que ela regulamenta a nossa profissão. Também dentro da nossa legislação, né, está o artigo 2º, que é necessário possuir o diploma. E dentro, no seu artigo 5º, devemos estabelecer as nossas atribuições privativas. E tudo isso está dentro do nosso código de ética. A gente precisa ler, a gente precisa interagir a teoria e a prática. Nós precisamos conhecer e reconhecer a nossa legislação, né? E tem como atribuição privativa magistério em nível de graduação a pós-graduação. Quem pode dar aula, quem pode estar em uma coordenação, ela tem que ter um nível de graduação em serviço social e uma pós-graduação. E essa habilidade, essa competência, a gente define ao longo dos anos, né, que o Estado ele não assumiu a sua responsabilidade. E a história vem advinda da sociedade. Quem contribuiu na intervenção, na ajuda dos necessitados, dos menos favorecidos, as garantias e condições de sobrevivência, foi a Igreja Católica. O Estado eximiu de sua responsabilidade. E também fala sobre Mary Rich, que é uma assistente social norte-americana, que ela elaborou vários documentos e alguns livros sobre estudo de casos. Também, nesse contexto, nessa primeira unidade, fala sobre o documento de Araxá e de Teresópolis, que deu a sistematização da teoria e da prática e a metodologia do serviço social. Então, são documentos importantes onde houve a reunião, onde houve a inserção de várias pessoas interligadas, né? Para quê? Para proporcionar, né, a revisão de ações do profissional, o objetivo de discutir sobre o profissional. E dentro do nosso código de ética existem os princípios fundamentais, que são 11, e a gente tem que abraçar e se embasar nesse documento tão importante. Também no nosso código de ética está o direito do assistente social, né? Aprimoramento profissional, autonomia no seu exercício. Então, gente, precisamos ler, precisamos estudar. Também no artigo 3, deveres do assistente social. Nós precisamos estar com o nosso DIP ou nossa identificação dentro do CRES, né? Atender a população em situação de calamidade pública. Então, podemos registrar que está tudo no código de ética, como também as nossas transgressões, né? Tudo aquilo que infringe a nossa legislação. Então, compactuar um exercício ilegal, pleitear para si ou para outro cargo de colegas, não é? E o cotidiano do espaço de atuação. Qual vai ser nosso espaço de atuação? É o nosso local de trabalho, é onde estamos obtendo nosso conhecimento e aprimorando o conhecimento, e a prática é aonde? No espaço de atuação, é lá no meu trabalho, é lá na minha
na situação onde eu estou na instituição. Também a prática profissional, o que é a minha postura, né? É o meu ideário como profissão, como coletividade, é transformar e defender as situações daqueles menos favorecidos. Então existe uma coletividade e a prática é para defender, né? E interagir esse conjunto de atividades para modificar a realidade. O nosso projeto ético-político, né? É todo aquele conjunto que reflete o ideário da nossa categoria, da nossa profissão, está comprometida com a classe subalterna, né, que visa a transformação social do indivíduo, sem desligar da teoria e da prática, né? Nunca pode estar desvinculada a teoria e prática, elas precisam estar juntas, interagindo, né, para corrigir deficiência, entender os limites e a possibilidade do assistente social. A investigação também é uma excelente ferramenta de trabalho, é um instrumento que permite ao profissional a construir estratégia para desempenhar o trabalho. Então eu preciso da investigação para melhorar e para construir, para pesquisar a realidade e fazer a transformação. A mediação também é um caminho metodológico dinâmico que nos aproxima do real, para compreender e intervir em cada situação. Eu vou mediar, eu vou estar próximo, eu vou estar vivendo a realidade daquele demandatário. Eu vou melhorar o meu conhecimento para poder intervir na situação de outros. E falando de outros, o papel do assistente social dentro da gestão social. Né? A gestão social, ela começou, na verdade, uma influência do governo Vargas nas primeiras leis sociais, apesar que era um país ditador, né? Mas foram os primeiros que criou as primeiras leis sociais, mas se instalou no país o neoliberalismo, né? O Estado excluindo e eximindo de seu mínimo direito de estar possibilitando políticas públicas, se exime dessa responsabilidade e passa a quem? E passa às instituições. Os setores de atuação do profissional, o primeiro setor, que nós chamamos Estado, município e Estado, segundo setor, que é o mercado, empresas privadas, e o terceiro setor são as instituições não governamentais. E a gestão é uma parte administrativa. A gestão envolve planejamento, direção, controle, alcance dos objetivos. Então a gestão, ela quer equilibrar, né, e fazer com que os recursos sociais sejam planejados, executados da melhor maneira possível. E nessa gestão existem assim as ferramentas. Eu preciso ter umas ferramentas para poder guiar minhas ações, para poder executar os meus projetos. E trazendo para a gestão os novos princípios, que é a descentralização. Município e Estado, eles têm que assumir sua responsabilidade. Tem que haver a participação popular nas formulações e fiscalizações de políticas públicas. E também parceiros públicos, instituições, filantrópica, comunidade, enfim. A gestão social é um trabalho em conjunto, precisa da mediação de vários atores. E dentro dessas ferramentas da gestão social, eu preciso ter o reconhecimento da realidade, eu preciso ver o diagnóstico, eu preciso fazer um desenho de como vai ser trabalhado em rede, a interorganizações, né? Eu preciso ter a participação de todos. E nessa descentralização, cada um assume sua responsabilidade e tem autonomia para realizar e tomar as decisões necessárias, né? Não pode estar preso, a responsabilidade já foi transferida, então cada um assumiu o seu papel. E não esquecendo da intersetorialidade. Por quê? Porque é a rede. Eu não realizo nada sozinho. Eu preciso das instituições, do terceiro setor, do segundo setor, do primeiro setor. Eu preciso da participação da comunidade. Sem ela, não pode realizar a gestão social. E aqui termino esse primeiro resumo, né, da primeira unidade. E eu quero esclarecer.
O resumo é das 3 unidades. Eu vou resumir, eu vou ler a primeira, segunda, terceira unidade e fazer um resumo em 5 linhas. O que você entendeu das 3 unidades em 5 linhas? Não é cada unidade. Você vai fazer a leitura das 3 unidades e vai fazer um resumo dessa leitura que você fez em 5 páginas, ok? É importante. Eu, nessa atividade de hoje, eu quero explicar para vocês. Eu quero ajudar quais são os tópicos importantes que você pode trabalhar no seu resumo. Não é para fazer slide, mas é para seguir o modelo que eu dei, ok? Então, pega as partes importantes, os títulos que eu falei hoje, para fazer o seu resumo das 3 unidades em 5 páginas.